O Brasil é o país que mais exporta jogadores no mundo. Temos mais de 1.200 atletas brasileiros atuando no exterior, vestindo camisas de gigantes da Europa, como Real Madrid, Barcelona e clubes da Premier League. Mas quando falamos de treinadores, a realidade é completamente diferente. Quase não temos treinadores brasileiros atuando por lá. E o pior, até mesmo dentro do cenário nacional, dentro do cenário do Brasileirão, os treinadores brasileiros perdem cada vez mais espaço. Então fica a dúvida, moçada, por que nós não conseguimos ter treinadores de elite? O Brasil consegue sempre formar grandes craques, mas em relação ao comando técnico, a gente já vem numa defasagem muito grande. Não conseguimos ter treinadores do nível do Jürgen Klopp, do Guardiola, né? Ter treinadores do mesmo nível de países como Espanha, Portugal, Alemanha, Holanda, Itália e até mesmo a Argentina, né? A Argentina tem treinadores melhores do que o Brasil. Sejam muito bem-vindos, você está aqui no Futebol Evoluciona, eu sou o Edu, aproveite, já deixa o joinha que ajuda muito o meu trabalho, se inscreva aqui no canal também para você que curte curiosidades e informações aí do mundo da bola. E para começar, pessoal, primeiro temos que analisar o porquê que o Brasil é o país que mais demite treinadores no mundo. Isso mesmo, o Brasileirão Série A e o Brasileirão Série B somados são as ligas que mais demitem treinadores no planeta. No Brasil, nós vivemos uma verdadeira esquizofrenia quando o assunto é treinador. A mídia e a imprensa esportiva tratam os resultados como se fossem céu ou inferno, sem meio termo. O mais ou menos, entre aspas, não gera clique, não dá audiência, mas a crise, o caos, o famoso, entre aspas, o treinador balança no cargo, vende muito mais manchetes, né? Gera repercussão, atrai muito mais resultado aí pra imprensa e pra mídia que cobre o futebol. E, infelizmente, boa parte dos torcedores acabam comprando qualquer barulho, qualquer notícia, qualquer informação, muitas vezes informações falsas, e aí tá feita a pressão, né? Tá feita a cobrança da torcida em relação ao treinador. Qualquer tropecinho do treinador, qualquer derrota ou empate já é o suficiente para muitos torcedores pedirem a cabeça do treinador. O novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. Eu vou dar um exemplo aqui, que é o caso do Fernando Seabra no Cruzeiro. Ele vinha com resultados razoáveis, não tô falando aqui que ele vinha super bem no Cruzeiro. Ele conseguiu levar o Cruzeiro até a semifinal da Sul-Americana, ele oscilou, sim, o que era completamente normal, até porque o Cruzeiro contratou vários jogadores no meio da janela, né, do ano passado, então é normal ali o clube ter algum tipo de oscilação, com vários jogadores novos chegando, e aí parte da imprensa de BH começou a pressionar fortemente ali o Fernando Seabra, boa parte da torcida embarcou na narrativa, e o resultado, o Cruzeiro demitiu o Fernando Seabra e contratou antes do fim da temporada, faltando ali 2 meses, se não me engano, para acabar a temporada, eles acabaram contratando o Fernando Diniz. E aí, o resultado com o Diniz foi catastrófico, até porque o Diniz, como qualquer fã de futebol sabe, ele tem um trabalho muito autoral. Então, para o Fernando Diniz conseguir fazer com que o time consiga ali entender a filosofia dele, isso requer tempo, requer uma pré-temporada, o início de ano, né? Ter tempo ali para os jogadores assimilarem ali o que o Fernando Diniz quer para o time. Mas o Cruzeiro resolveu fazer essa mudança no final, no olho do furacão ali, tendo que disputar a final da Sul-Americana, tanto que apanhou para o Racing, vários jogos importantes na reta final ali do Brasileiro, o Cruzeiro ainda brigava por uma vaga na Libertadores, e aí o Fernando Diniz começou a ter vários resultados negativos, o Cruzeiro não se classificou para a Libertadores, foi mal na Sul-Americana, perdeu o título, e inclusive no começo desse ano aí, o Fernando Diniz foi também demitido. Outros 2 exemplos aqui, pessoal, é o Rogério Ceni e o Renato Gaúcho. Os dois fizeram um bom trabalho no Flamengo, mas se eu falo isso para muitos flamenguistas aí vão me xingar nos comentários. O Rogério Ceni foi campeão brasileiro com o Flamengo, Renato Gaúcho levou o Flamengo até a final da Libertadores. O Flamengo, óbvio, teve a falha lá do Andréas Pereira, aquela falha que resultou no gol do Davidson do Palmeiras e acabou consequentemente gerando o título do Palmeiras na Libertadores, fez com que o Renato Gaúcho, né, saísse ali do cargo de treinador do Flamengo. O Rogério Ceni foi muito bem também no Flamengo, foi campeão, só que o que acontecia naquele período? A imprensa, a Fla-Press, muitos influenciadores viviam comparando o Ceni e o Renato Gaúcho com o trabalho do Jorge Jesus, que foi um resultado extremamente atípico. Aquele trabalho do Jorge Jesus de ter mais títulos do que derrotas e tudo mais,
Cara, isso é um raio que acontece a cada 100 anos, a cada 50 anos, 80 anos no futebol. É um resultado muito fora da curva. Não tem como você pegar aquilo e usar como parâmetro, né? Não tem como você pegar aquilo e usar como régua para você analisar o trabalho de um treinador. E o resultado disso tudo você já sabe. O Campeonato Brasileiro, o Brasileirão, é o segundo campeonato de primeira divisão que mais emite treinadores no mundo. Eu vou pegar uma pesquisa aqui, um trabalho feito pela CIES, que é um centro ali de estudos, né, sobre futebol. A CIES comparou, analisou 126 ligas em 89 países. Ali na La Liga, um treinador fica em média 448 dias. A gente tem aqui, vamos aqui um pouco mais para baixo, a Premier League, em média, né, que um treinador fica no cargo 332 dias, que é basicamente um ano. O Campeonato Português também uma média muito parecida. Aqui a gente tem o Campeonato Francês, que é pouco menos de um ano. A Bundesliga também um pouco menos de um ano. O Campeonato Argentino já é bem grave, né? Fica ali em torno de 5 meses e meio. E no Brasileirão, meus amigos, o treinador fica em média 120 dias no cargo, ou seja, 4 meses que um treinador tem que exercer o trabalho ali, senão é demitido. E na Série B é muito pior, né? Na Série B, basicamente, ali um treinador fica em média 3 meses no cargo. E se você vê aqui, as duas ligas do Brasil, né, a Série A e a Série B, estão entre as piores médias do mundo. E eu gosto sempre também de dar alguns exemplos de treinadores europeus. O Jürgen Klopp, na sua primeira temporada pelo Liverpool, ficou apenas na 8ª posição da Premier League. Guardiola, na primeira temporada pelo Manchester City, foi eliminado da Champions League nas 8ª de final pelo Mônaco e quase ficou também de fora da Champions League do ano seguinte, onde o City terminou apenas na 3ª posição da Premier League. Alex Ferguson é um exemplo clássico, né? O Ferguson levou 5 anos para conquistar o seu primeiro título pelo Manchester United. Óbvio, eu não estou dizendo aqui, pessoal, que um clube brasileiro tem que ficar 5 anos com o treinador, né, esperando ver acontecer alguma coisa. Óbvio, se ali na primeira temporada não der resultado, o time estiver jogando mal, tudo bem, demite, troca de treinador. Mas o que acontece aqui no Brasil tem a ver com o estudo que eu trouxe aqui. O treinador fica ali 2, 3 meses, 4 meses, mesmo que o trabalho tenha desenvolvimento, né, você vê ali avanço no trabalho, não importa. Se o treinador não estiver ali ganhando todos os jogos, ele vai ser demitido aqui no Brasil. Então, esse ambiente todo que nós vivemos aqui no futebol brasileiro, né, que eu chamo de um ambiente esquizofrênico, onde a cada rodada do Brasileirão o clube vai do céu ao inferno, o jogador é o melhor do mundo ou o jogador é o pior do mundo, o treinador é burro ou o treinador é gênio. A gente vive isso rodada a rodada. Esse ambiente acaba criando uma pressão avassaladora sobre o treinador, sobre os clubes de maneira geral. Então, tirando o nome de treinadores estrangeiros consolidados e um ou outro brasileiro, como, por exemplo, o caso do Tite, basicamente os outros treinadores, se eles não entregarem ali em 4, 5 jogos algum resultado, eles serão certamente demitidos. E aí, vários jovens treinadores brasileiros estão surgindo para o futebol para conseguir sobreviver. Nesse ambiente de alta pressão, nesse ambiente em que o treinador não tem tempo, o que ele faz? Ele vai jogar fechadinho, vai jogar apostando em uma bola, vai jogar no contra-ataque, né? Vai jogar de forma reativa, sem propor o jogo, sem ter ideias milaborantes. Ele vai simplesmente fechar a casinha, jogar por uma bola, jogar pela bola parada, para assim conseguir vitórias e, consequentemente, conseguir se manter ali no cargo. O Fábio Carille é uma grande referência em relação a esse modelo de jogo, né, que eu tô falando, que não deixa de ser um modelo de jogo. Como é que o Fábio Carille joga? 2 linhas de 4, geralmente ali fechadinhos, né, o ponta sendo o secretário ali do lateral, jogando de maneira extremamente compacta e apostando no contra-ataque. O Carille, né, foi campeão brasileiro em 2017 jogando dessa maneira. E se você acabar reparando aí, todo jovem treinador que surge no futebol brasileiro, principalmente aí na Série B, né, a Série B tá cheio de treinador brasileiro jogando dessa maneira, porque na Série B, cara, se o treinador não ganha 3, 4 jogos, né, tem ali 2, 3 derrotas em 4, 5 jogos, esse cara vai ser demitido. E aí um outro efeito que esse contexto gera é que se um treinador tenta fazer algo diferente, tenta ousar um pouquinho ali, não, a imprensa, muitos torcedores já começam ali a julgar o cara, né? É professor Pardal, tá querendo inventar a roda. Então acaba tendo também esse efeito colateral. O 7-1 que a gente tomou da Alemanha na Copa do Mundo também foi um fator decisivo aí para influenciar na forma como os jornalistas, como a mídia, como os torcedores também percebem, né, os treinadores brasileiros. Treinadores consagrados como Felipão, Luxemburgo, Paulo Tuori, principalmente aqueles que brilharam nos anos 90, anos 2000,
passaram a ser questionados e até ridicularizados, né, pela imprensa e pelos torcedores. Por muito tempo, a gente criticou os nossos treinadores com a ideia de que precisávamos copiar a Europa, que a gente precisava modernizar o futebol brasileiro, pegar ali o modelo do Guardiola, Ctrl-C, Ctrl-V do modelo do Guardiola e trazer o jogo posicional pro futebol brasileiro. E assim, galera, óbvio que o jogo posicional Guardiola, o jogo extremamente coletivo, estruturado, né, que vários treinadores aí mundo afora adotam em seu modelo de jogo, tem muito valor e ele bem feito, né, ele bem trabalhado, ele vai gerar resultados positivos ali para os seus times. Isso é fato. Mas será que se o treinador aplica esse estilo de uma maneira errada, ou seja, aplica esse estilo de uma maneira em que sufoca a liberdade criativa do jogador, será que isso não acaba limitando o que sempre foi o nosso maior diferencial, que é a liberdade do nosso jogador, do jogador brasileiro poder criar, poder driblar, né, poder improvisar? No futebol brasileiro, principalmente na base, passamos a copiar demais as escolas europeias. Começamos a priorizar a periodização tática, campos reduzidos, um jogo de alta intensidade físico. Então, sim, a gente continuou revelando ótimos pontas, ótimos zagueiros, ótimos goleiros, né? Se você vê aí, o Brasil é o país que mais tem jogadores na Premier League, né, com 33 atletas, lógico, depois da Inglaterra. Mas ao mesmo tempo que a gente está revelando ótimos pontas, ótimos zagueiros e ótimos goleiros, a gente parou de revelar camisas 9 letais, né? O 9 que sempre foi um grande diferencial em toda a história do futebol brasileiro. A gente parou de revelar meias cerebrais, meias que ditam o ritmo, que pensam o jogo, tanto o ponta de lança, o camisa 10, né, que é a posição mais clássica do futebol brasileiro. A posição do Pelé, a posição do Zico, a posição do Rivaldo, a posição do Rivelino, do Tostão, do Kaká, do Raí, do Sócrates. Enfim, o camisa 10 do futebol brasileiro, cara, hoje me diga 5 camisas 10 de primeira prateleira. Não tem, é o Neymar, e o Neymar, ele surgiu como ponta ainda, né? Hoje ele tem jogado como meio atacante, mas ele surgiu como ponta. Você tem ali Oscar, Andrés Pereira, Matheus Pereira, pode ver, cara, não tem muitos grandes meio-campistas, meio-atacantes, né, pontas de lanças no futebol brasileiro. E se você pegar em outros países, como por exemplo a Inglaterra, que tem o Bellingham, né, a Alemanha, que tem o Wirtz e tem o Musiala, né, Portugal tem o Bruno Fernandes também, né, você tem a Argentina com o McAllister, com o Dybala. Então, você pega outros países, cara, que continuaram produzindo meias atacantes, né? A Espanha com o Dani Olmo, com o Pedri. Cara, até o Uruguai tem a Arrascaeta, tem o De La Cruz, você tem o Valverde. Então, você vê aí vários países que conseguem revelar meias, camisa número 8, camisa número 10, que, que são os meias que ditam o ritmo, que pensam o jogo e são os meias mais criativos, que hoje o Brasil tem dificuldade de conseguir revelar. Pode ver, nos principais times da Europa, quase não tem meio-campistas brasileiros. A gente parou também de revelar segundos atacantes, né, que sempre foi um forte nosso, né, jogar com 2 atacantes. E o próprio Alex já falou isso, né, em podcasts, né? Então aonde nós temos esse 10, que era menos participativo no jogo, que ele era mais mágico pra jogar, que teoricamente ele era mais preguiçoso na parte defensiva, o mercado pede isso? Não pede. Então a gente desde pequenininho começa a deixar o menino de fora. Nós precisamos de um jogador com uma biotipia diferente, um pouco mais alto, um pouco mais forte. Então você pega um menino que tem uma maturação tardia, esse menino já começa a ter menos estímulo, ele começa a qualidade. Quando chega com 16, 17, o forte, o grande, com menos qualidade, ele tá ali se desenvolvendo. E o outro com mais qualidade técnica, mas que não era tão participativo no meu caso, no caso do Djalma, e começa a ficar de lado. Por quê? Porque o mercado tá pedindo outra coisa. Você está me dizendo que essa indústria hoje, o mercado mata, por exemplo, o Alex se surgir. Se eu surgisse hoje, provavelmente eu teria uma séria dificuldade. Então os jogadores mais habilidosos foram todos empurrados para as pontas. Pô, surge um cara ali que é camisa 10, baixinho, muito bom de bola, vai pra ponta. Surge um lateral, muito habilidoso, que tem um ótimo drible, que tem um ótimo poder decisivo, vai pra ponta também. Então todos os jogadores habilidosos estão sendo jogados para as pontas. No meio campo tem ficado ali mais caras que ficam na contenção, que são bons até tecnicamente, mas a primeira característica que os clubes procuram é o fator físico. Então os meio-campistas habilidosos, os laterais habilidosos, todos foram empurrados para as pontas. Pode ver, ponta é o que mais nós temos. Temos muitos, mas muitos jogadores que jogam nas pontas, que são craques, né, que são grandes jogadores. Aí sim, ali a gente tá garantido. Às vezes também o 9 que surge, que é habilidoso, que é técnico, é também jogado pra ponta, até porque muitas vezes a posição de ponta tem um valor de mercado maior do que de meio campista, a posição de ponta tem um valor de mercado maior, obviamente, do que do lateral. Rodrigo e Estevão são 2 exemplos disso, né, são 2 caras que poderiam muito bem jogar como meio atacante, né, como um camisa 10, e que
surgiram no futebol profissional como pontas. O Estevão até jogava como meio atacante na base, né? Depois ele virou ponta. Na posição de centroavante, né, voltando a falar ali do 9, se o centroavante hoje não faz o perde pressiona, né, não consegue vencer no sprint ali do lateral e do zagueiro, cara, esse cara não vai jogar como 9, por mais que às vezes seja um primor na parte técnica. Então pode ver hoje, todo atacante que surge no futebol brasileiro tem que ser forte, tem que ser explosivo, tem que ser rápido pra caramba, né? Muitas vezes os clubes na base preferem esse tipo de perfil do que às vezes um cara que é um pouco mais posicional, um pouco mais lento, né? Mas às vezes compensa na parte técnica. Enfim, isso tudo é consequência do mercado. Então o Brasil hoje virou uma fábrica de bons jogadores. Temos muitos jogadores nota 7, nota 8, vários, na posição de meio-campista, na posição de ataque, né? Na posição de lateral, mas a gente perdeu os craques. A gente não consegue mais revelar craques igual antigamente, com exceção na posição de ponta e na posição de zagueiro e goleiro, que também a gente está muito bem servido aí nessas outras posições. E isso tudo que eu acabei de falar afeta na maneira como o treinador vai trabalhar. Porque o treinador parece que ele tem que ficar preso ali e jogar no 4-3-3 com 2 pontas, né? Justamente para conseguir vender para a Europa, né? Com laterais que jogam ali invertidos, ou seja, fechando pelo meio. Parece que o treinador ele não tem autonomia, parece que ele não consegue ter liberdade para conseguir jogar em outros esquemas táticos, jogar com 2 atacantes, jogar com 4 meio-campistas, jogar com losango, né? Parece que se você assistir qualquer jogo aí de categoria de base, você vai ver jogo da Copinha, por exemplo, praticamente quase todos os times aí que você for atrás, eles vão jogar no 4-3-3. Cara, parece que é um Ctrl-C e Ctrl-V em todas as categorias de base aí, Brasil afora. Então eu vejo sim que esse é um fator também mercadológico que afetou no trabalho, né, na forma dos treinadores conseguirem também desenvolver a sua autonomia ali nas categorias de base. E o principal player aqui, né, principal, talvez fator que influencia na defasagem dos nossos treinadores, é óbvio, é a CBF. Não tem como a gente não falar também da CBF, que não muda, né, o nosso calendário. O futebol brasileiro tem o pior calendário aí do futebol mundial. Os times de elite que jogam Libertadores, que estão em todas as competições, eles têm pouquíssimo tempo para treinar, pouquíssimo tempo de pré-temporada. Na Europa, a pré-temporada é sagrada. Eles têm ali um mês para recuperar fisicamente os jogadores e também para os treinadores conseguirem implementar as suas ideias de jogo, né? As suas metodologias, a forma como eles vão abordar os jogadores nos treinos. E isso faz muita diferença. Então, se a gente quer ter treinadores melhores, se a gente quer ter treinadores com liberdade criativa, treinadores irreverentes, né? A gente precisa aí ter tempo também no calendário para que os treinadores consigam trabalhar. Também, óbvio, não tem como não falar, deixar de falar, né? Dos gramados. Cara, tem muito gramado ruim, o que favorece time ruim, time de chutão, time que não consegue trocar passes, time que não consegue trabalhar a bola. Então isso também afeta no modelo de jogo que o treinador vai exercer ali em relação ao seu time. Então gramados ruins favorecem treinadores ruins, que acaba consequentemente gerando times ruins. E por fim, um outro fator determinante da CBF, né, é o seu curso ali, que é um curso muito defasado. É um curso que já foi alvo de inúmeras críticas por profissionais aí do meio do futebol. O comentarista Marcelo Raed, do Sport TV, contou que não conseguiu fazer o curso da CBF, mesmo sendo jornalista formado e pós-graduado, estando numa emissora grande como o Sport TV. Já na Argentina, no curso da AFA, ele conseguiu fazer o mesmo curso que vários treinadores argentinos consagrados também fizeram. Não é à toa que o curso da AFA já é amplamente reconhecido como um dos melhores do mundo e tem o mesmo nível, né, dos cursos de treinadores da UEFA. O curso da AFA foi criado em 1990, ou seja, aí tem 25 anos já de experiência, né? Sendo que o curso da CBF só foi criado em 2009. Então, por mais que a Argentina também não dê tanto tempo de trabalho assim para os seus treinadores, você viu ali a média, né? A Argentina tem ali basicamente um mês a mais de média, né, de duração do treinador no cargo do que em relação ao futebol brasileiro. Porém, se você pegar aqui uma outra estatística, a estatística dos países que mais têm treinadores mundo afora, treinando clubes de primeira divisão, a Argentina tem 63 treinadores, Espanha está em segundo lugar, Itália na terceira posição, e você vê o Brasil ali apenas na 7ª posição. E outro fator também que afeta, né, na defasagem, aí, na falta de qualidade que nossos treinadores brasileiros possuem, é a questão social, o contexto social do futebol brasileiro, fazendo com que muitas vezes o treinador da base acabe assumindo esse papel de figura paterna, né? Por isso que no Brasil a gente vê tantos treinadores com esse estilo mais paizão, esse estilo mais
ali carinhoso, né, com os garotos. Porque, cara, muitos desses garotos ali têm o futebol como a sua válvula de escape e muitos desses garotos não tiveram seu pai na infância. Isso é uma realidade do Brasil, né, infelizmente. Então, não dá pra comparar com a Europa, até mesmo com a Argentina, que sim, é um país pobre também, mas a Argentina tem um IDH, tem condições sociais até melhores do que no Brasil, né? Enquanto na Europa e na Argentina, às vezes o treinador tem tempo pra focar 100% na parte tática, pra focar em estudar, né, para focar no desenvolvimento técnico dos jogadores. Aqui no Brasil, muitas vezes, cara, o treinador da base, às vezes ele precisa se preocupar com a educação e com a vida do garoto, deixar o garoto ali fora das drogas, deixar o garoto fora ali do tráfico, né? E muitos treinadores fazem esse papel aqui no Brasil. Esses caras são completamente ignorados, muitas vezes esquecidos dentro do contexto do futebol brasileiro. Óbvio, pegando os caras de elite, os treinadores de elite que já alcançaram um patamar de Série A, eles têm culpa no cartório. Muitos treinadores que já conquistaram vários títulos, que já tiveram sucesso no futebol brasileiro, como por exemplo Luxemburgo, o próprio Tite, cara. O Tite, por exemplo, talvez não teve oportunidades na Europa porque ele não sabia falar espanhol em nenhuma outra língua, né? Se não me engano, o Tite ele sabe falar até italiano, mas ele não sabe falar inglês, ele não sabe falar espanhol. E, cara, qualquer treinador hoje que treina na Europa, ele tem que saber falar espanhol e inglês, principalmente inglês, né? Eles sabem que eles têm a reserva de mercado aqui deles no Brasil. Só que com o passar das temporadas, essa reserva de mercado foi diminuindo. Hoje, a maioria dos clubes da Série A tem preferido treinadores estrangeiros em relação aos treinadores brasileiros já consolidados, o que é uma consequência aí também, né, da falta de estudos e de aprimoramento de muitos treinadores aqui do Brasil. Galera, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você não gostou, não tem problema, deixa o dislike aí também. Deixa nos comentários aí a sua opinião, o que você acha dos treinadores brasileiros. Se você gosta, por exemplo, do Dorival aí na seleção brasileira, se você acha que a gente poderia ter outro treinador aí comandando a seleção. E eu vou deixar outro vídeo aqui do Futebol Revoluciona para você continuar assistindo os nossos conteúdos. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, de ativar as notificações. Muito obrigado para você que ficou até o final. Meu nome é Edu, nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, fui!